William Carl Schultz nasceu em Chicago no ano de 1925 e morreu em 2002. Estudou psicologia e obteve um PhD em 1951. Schultz foi professor da Universidade de Harvard e desenvolveu a teoria das necessidades interpessoais na década de 50, na qual defendia a ideia de que a aprendizagem ocorreria melhor a partir do momento que os indivíduos se relacionassem melhor dentro do contexto de cada novo grupo e novo ambiente de estudo, e que essa interação ocorreria melhor através de atividades em grupo, motivadas por um professor como centro orientador e participativo dessas interações. Schultz criou uma teoria sobre as relações interpessoais, elegando três necessidades para explicar melhor as interações humanas. A partir da perspectiva das necessidades, observou que um grupo se integra assim que essas carências interpessoais são satisfeitas. Considerando também que apenas em grupos e pelo grupo elas podem ser adequadamente atendidas, as necessidades de acesso a movimentos dentro do grupo, que podem ser classificados em fases. Todos os grupos de qualquer tamanho passam por essas fases. Segundo a teoria de três dimensões das relações interpessoais, eram consideradas necessárias e suficientes para explicar a maior interação humana, inclusão, controle e afeto. Essas dimensões têm sido usadas até hoje para avaliar a dinâmica de grupos. Schultz traça um paralelo entre a formação de um grupo e as dimensões que surgem no desenvolvimento infantil. Aponta que inclusão, controle e afeto são aspectos interpessoais dos estágios oral, anal e fálico, pois a necessidade de inclusão, que refere à necessidade do vínculo humano e tem como objetivo a sobrevivência, está ligada ao estágio oral, que tem a boca como maior estimulação e maior necessidade para a mesma. A necessidade de controle, que refere ao poder e responsabilidade, está ligada ao estágio anal, período de luta e poder em torno da higiene pessoal, período da primeira barganha e negociação com a retenção das fezes. Por fim, a necessidade de afeto, que faz referência ao vínculo emocional, está ligada ao estágio fálico, justamente na situação edípica, onde esses vínculos são elaborados através dos sentimentos de amor, ciúmes, rivalidade e etc. Schultz enfatiza, então, que inclusão, controle e afeto caracteriza todos os níveis de organização social. O processo de interação, que Will Schultz denomina na fase de inclusão, está presente em todas as relações humanas e, consequentemente, em todas as organizações, é, por si só, o que mais influi no ramo das atividades e nos seus resultados. Mas como interagir? Como conviver com os outros, em especial no trabalho, sem entender o comportamento de cada um? Schultz, em sua teoria das necessidades interpessoais, constata que cada pessoa busca integrar-se desde o momento em que suas necessidades fundamentais interpessoais sejam satisfeitas pelos grupos. Essas necessidades são fundamentais para que devam ser experimentadas por todos os seres humanos que se reúnem em determinado grupo. O comportamento de inclusão ocorre no momento em que as pessoas procuram identificar-se com os membros de determinado grupo, criando-se associações entre as pessoas, ou seja, aceitação ou de exclusão, posse e companhia. A necessidade de se sentir incluído é intrínseca ao ser humano, manifestado pelo desejo de receber atenção e de efetuar interações. Schultz destaca que o problema da inclusão é ficar dentro ou fora, tendo em vista que as interações inclusivas concentra-se nos encontros, na dimensão da inclusão. Meu comportamento é determinado pelo modo como me sinto a respeito do significado como pessoa. Se minha autoestima é baixa, julgo-me sem importância alguma. Meu comportamento de inclusão tende a ser extremado e marcado pela ansiedade. A fase de inclusão não implica necessariamente a criação de vínculos fortes com as outras pessoas do grupo, como pode acontecer, por exemplo, na fase de afeto. É resumidamente a fase que envolve o processo da formação grupal, onde cada participante decide se quer fazer parte de determinado grupo. O controle é a influência sobre o grupo, além da responsabilidade do indivíduo perante o grupo e suas ações a favor do mesmo, se tornando uma necessidade adequada quando há o processo de tomada de decisão. Essas tomadas de decisões em conjunto são, basicamente, em áreas de poder, influência e autoridade.
Mas essas necessidades de controle variam ao longo do tempo, ou seja, de acordo com o grupo. O desejo de controle varia entre desejo de ser controlado, isentando-se de responsabilidade, e o desejo de controlar, que, por sua vez, é ter autoridade sobre os outros com o objetivo de ter controle sobre o próprio futuro. Esse comportamento não implica em se destacar como na inclusão. O comportamento de controle está subjacente à competência, ou seja, sentir competência ou se sentir incapaz. Por sua vez, aqueles que se sentem incapazes têm comportamentos extremados e ansiosos, com atitudes autocratas ou abdicratas. Os autocratas tentam dominar, sendo fanático pelo poder e sendo competidor. Os de atitudes abdicrata afastam-se de posições de poder e responsabilidades. A sensação das duas atitudes é a mesma, a incapacidade de cumprir as obrigações e não ser competente. A necessidade do afeto é a fase dos vínculos emocionais que referem-se às proximidades pessoais e emocionais entre as pessoas. É a última fase a emergir no desenvolvimento de uma relação humana ou de um grupo. Os indivíduos querem obter provas de serem totalmente valorizados. Desejam ser percebidos como insubstituíveis e aspiram ser respeitados por suas competências, aceitos como seres humanos, não apenas pelo que têm, mas também pelo que são. De acordo com a maturidade social, haverá variação de comportamentos. Os indivíduos dependentes tentam satisfazer suas necessidades de afeto através de relações privilegiadas, exclusivas e geralmente possessivas. Desejam relações hiperpessoais. Para esses indivíduos, os comportamentos estão classificados como subpessoal. Esse comportamento é o de evitar elos íntimos com as pessoas. Inconscientemente, temem não ser amado e sentem dificuldade de gostar das pessoas, além de desconfiarem dos sentimentos das mesmas. Enquanto os indivíduos com comportamento superpessoal procuram estar extremamente próximo das pessoas, inconscientemente ser querido é essencial como tentativa de aliviar a ansiedade de ser rejeitado. Usam a manipulação e a possessividade como técnicas sutis de relacionamento. Os indivíduos mais socializados, denominados de pessoal, que tiveram as relações de afeto bem resolvidas na infância e interação íntima com outras pessoas, não constituirá um problema. É capaz de dar e receber afeto genuíno. O problema de afetividade é estar próximo ou distante. A interação afetiva será o abraço e a ansiedade é de ser ou não capaz de ser amado. Alguns anos depois, Schultz retoma esse conceito, ampliando com mais dois, a ciclagem e a separação. Para ele, a ciclagem representa o momento em que as forças externas podem se impor ao funcionamento do grupo, chegando à fase de separação. O grupo se desfaz, resolvendo suas relações de forma oposta, ou seja, do afeto para a inclusão. A contribuição da teoria de Schultz para a terapia familiar. Percebe-se que o desenvolvimento das relações do núcleo familiar tem experimentado uma escassez de sentido e estão cada vez mais envoltas no individualismo, levando seus membros a uma superficial e inexpressiva troca relacional. A consciência do vínculo, mediante o qual a pessoa se sente membro de um grupo e representante diante de um todo, que é a sociedade, permitirá que a formação dos filhos, por exemplo, se apoie nos seus valores objetivos
cuja convicção norteará escolhas e determinações na vida deles. É imprescindível ressaltar que Schultz pode contribuir e propor caminhos que evidenciem um maior equilíbrio e sustentação da base das relações no seio familiar. Tais contributos partem do entendimento de sua teoria, que propõe uma reflexão em nível macro, uma vez que abarca uma compreensão dos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais em torno de cada pessoa do grupo familiar. Ao se pensar na necessidade de inclusão, a família pode compreender o benefício de estar integrada, buscando o movimento de valorização de cada membro para que o grupo se desenvolva em harmonia. A partir dessa realidade, fica mais fácil a percepção de que cada membro deve entender a sua função e como deve se portar, cumprindo suas atividades para que a família amadureça progressivamente. A contribuição da teoria de Schultz para a psicologia escolar. Schultz inovou no campo da educação com esta teoria, pois provou que os membros de um grupo somente se integram a partir do momento em que certas necessidades fundamentais e pessoais são satisfeitas pelo grupo, e que estas necessidades só podem ser satisfeitas em grupo e pelo grupo. Segundo a teoria de Schultz, os indivíduos desenvolvem o aprendizado melhor e mais rápido se trabalhado em forma de atividade em grupo. Vejamos a importância do significado de grupo, sua formação e estrutura, na opinião de Moscovici, quando afirma que o grupo não é a simples soma de indivíduos e comportamentos individuais. O grupo assume uma configuração própria que influi nos sentimentos e ações de cada um. A passagem do individual para o coletivo ainda encerra mistérios e pontos obscuros não desvendados pela ciência. A contribuição da teoria de Schultz para a psicologia organizacional de trabalho. O FIRO-B é uma poderosa ferramenta de avaliação psicológica desenvolvida para explicar como as necessidades individuais afetam os relacionamentos interpessoais. Este instrumento extraordinário, desenvolvido por Schultz, auxilia empresas e pessoas de todo o mundo nos relacionamentos interpessoais. Ele aprofunda e amplia a compreensão das necessidades de inclusão, controle e afeição, que podem determinar os modos através dos quais a pessoa interage com outros no ambiente profissional e na vida pessoal. A quem se destina? Para profissionais que desejam entender melhor suas competências sociais e empresas em processos que requeram a avaliação das habilidades interpessoais dos candidatos. Onde se aplica? Formação e desenvolvimento de equipes, quando é possível fazer o mapeamento de prováveis fontes de compatibilidade ou tensão. Na melhora da comunicação, onde se avalia transparência e confiança na solução de conflitos e tomada de decisão. Também se aplica no desenvolvimento individual e inovação, onde se amplia a autoanálise interpessoal, identifica estilos de liderança e de ampliação de visão de mundo. Também se aplica na resolução de conflitos, onde se faz o mapeamento de prováveis causas do conflito e oferece formas de gestão de cada um. E, por fim, também se aplica nas relações entre fontes de compatibilidade e insatisfação.